pela janela e ver o sol querendo respirar, ou ir até a praia e ser mais um na multidão tentando se afogar nas falhas tentativas de entender um mundo em seu estado mais normal, e na ilusão de um dia ter um abraço sem motivo especial. Tá vendo aquela estrela solitária ali no céu? É um espelho, um reflexo de alguém que se perdeu. É a chama da esperança de um ser que se apagou, o olhar de uma criança rejeitada e sem amor. São milhões de brasileiros que não tem pra onde correr, mas que correm quanto tempo pra no fim poder comer. Engolem tudo a seco com a sede de vencer, mas que tempo vagabundo que escolheram pra nascer. Tá vendo aquela estrela sorridente ali no céu? São sussurros e pedidos de alguém que acreditou que um dia acabaria esse teatro, esse papel de um palhaço interpretando a falsidade de um ator. Minha mãe engravidou de um rapaz, só que minha avó não aceitava porque ele era tranqueira, né? Usava droga e naquela época era um rapaz temido, todo mundo tinha muito medo dele. Então aí morava minha mãe, minha avó, na época meu avô já tinha separado, e os dois irmãos mais novos dela. Nessa época minha mãe trabalhava de doméstica, os dois irmãos eram pequenos, e minha avó ia pra roça. Minha avó também era bem sofredora, meu avô foi um homem que traiu bastante, muito bravo, muito rude, então de vez em quando ele mandava ela embora, de vez em quando, aí depois ele arrumou outra mulher, ele roubava os filhos, levava embora, minha avó ficava sozinha. Minha avó era meio conservadora, sabe? Igual minha mãe não era casada e teve um filho, então isso foi ficou com muita vergonha, né, da família, dos irmãos. E no começo ela disse que até pensou em me tirar, mas aí minha avó acabou aceitando uma boa. Aí minha mãe, ela engravidou, mas morava com a minha avó, mas continuou com ele. Até que ele arrumou uma casinha, um barraquinho, que eles foram morar junto, né? Só que a minha mãe disse que sofreu muito, porque ele não queria trabalhar. A vida dele só era fumar maconha o dia inteiro, beber cachaça, ameaçava todo mundo. Eu disse que ele era muito bom de faca, bom de capoeira, bom de faca, era um negão grande. Uma vez eu tinha já uns 3 meses de nascida, os dois brigando, e a filha é sua, a sua também, e ele queria tocar fogo na casa, então ele tocou fogo nos colchão primeiro, e eu deitada lá, minha mãe falava, eu não vou tirar ela, porque ele vai tirar, é o pai, né? Fazendo bico de um lado e fazendo do outro, e quando acabar, e começou a pegar fogo no macacão, ela correu e me tirou. Polícia direto na casa da minha mãe, entrava, ela tinha muito que ir na delegacia lá tirar ele, e não era uma coisa bem vista, ninguém gostava dele. Aí ele acabou arrumando uma das melhores amigas dela, essa que estava mesmo é minha irmã, por parte de pai. Então ele teve mais 2 filhas fora do casamento, junto com ela, com as 2 melhores amigas dela. Ele engravidou as 2, então ela desgostou disso e acabou largando. Eu tinha 8 anos quando ele morreu, espancado uma velhinha, porque a velhinha viu quando ele roubou a casa de um vizinho, que a velhinha denunciou ele. E ele foi, espancou e falou que ia cortar, da próxima vez ia cortar um pedaço da língua dela. Aí ele tá num bar bebendo, né? E chegou os filhos da mulher, a mulher tinha 3 filhos, e começou a rodear ele, né? Começou a beber com ele, jogar snooker. Ele percebeu um conversando com o outro, comentando com o outro que, é esse, então vamos pegar. Ele pediu pra um moleque em casa e pega minha peixeira que tá em cima do armário. E nisso o moleque foi correndo buscar, e os rapazes cobriu ele de cabo de snook, e o outro enfiou umas 2 facadas nas costas dele. Ele chegou a orelhão pra chamar a polícia, mas assim que ele pegou o telefone, discou, caiu sentado e morreu ensanguentado. Minha avó também faleceu, aí minha mãe ficou sozinha, criando os 2 irmãos dela. E minha mãe depois conheceu um rapaz que veio de Campo Grande, que é o meu padrasto, que eu chamava ele de pai, ele faleceu há 2 anos. Tinha um tio mais velho, o irmão da minha mãe, que ele tinha um centro de umbanda, de candomblé ali na Jardim Paulista. Então eu lembro que minha mãe ia muito lá, que ele precisava de ajuda para jogar búzios, para estar preparando a roupa do povo que vinha dançar, preparando o barrancão para a noite, né? Essas coisas, minha mãe vivia muito lá. E esse rapaz, quando veio de lá
pra cá, ele aprendeu a bater o tabaco no centro do meu tio. Conheceu e se gostaram e amigaram, foram morar junto. Só que não tinha um lugar próprio pra morar, então a gente foi morar em frente do Bragamelo. A escola Bragamelo ali, que era uma casa, tipo um terreno bem grande, só que não tinha água nem luz. Eu lembro que a gente atravessava a rua para a noite, tava a construção do Bragamelo, a gente atravessava a rua pra roubar água lá, assim, tinha uma torneira lá, então em casa não tinha água, então à noite a gente aproveitava, enchia tudo, usava de dia, à noite pegava lá na construção da escola. Muito pouco dinheiro, porque o meu padrasto, ele era ótimo, muito engraçado, eu tenho uma lembrança muito boa dele, assim, foi muito bom, mas trabalhar não era o forte dele, né? Então era só minha mãe que trabalhava. Aí logo ela engravidou do meu irmão, que ela teve 3 filhos com ele. Trabalhar nada, era mais na casa do meu tio, vivia muito de o que sobrava do meu tio para trazer para casa. A gente não pagava água nem luz porque a casa não tinha luz, e a água a gente pegava lá na escola. Então era só o básico mesmo. Quando acabava o gás, minha mãe sempre foi de ir pro fogão de lenha fazer a comidinha dela. Sempre ela aparecia ali, ela já tinha uns 13 anos. Ela começou a contar a história dela, que a mãe dela tinha problema de cabeça, o pai dela algemava, amarrava ela na cama, no pé da mesa, batia muito, espancava, tinha muito ciúme, que ela já era mocinha. Então, vira e mexe, o pai mandava ir na casa da irmã buscar alguma coisa, ela parava em casa. E a gente descendo a descida, ela, eu não quero mais descer não, que lá vem vindo meu irmão lá embaixo, meu irmão vem vindo, para a bicicleta. Ele não parou, ela pulou da bicicleta, bateu a cabeça no meio fio e o joelho, no hospital ela faleceu. Aquilo foi, tive que ir pra delegacia várias vezes, sabe? A minha mãe mudou dali. Nós passamos muita dificuldade, que minha mãe foi embora, mudou pra casa do meu tio. Vira e mexe, tinha uma culpa pra fazer pros outros por aí. E arrumou uma lá em Campo Grande, que disse que a mulher tinha pombagira, acho que traía ele, então tinha, a desculpa era que ela tinha pombagira, né? Chamou meu tio pra ir lá tirar e minha mãe foi junto. Então ficou na minha casa eu, minha avó, mãe do meu padrasto que tinha vindo de Santos passear, e essa minha tia. No primeiro mês meu tio mandou o dinheiro, que a minha mãe foi, meu padrasto. No outro mês minha mãe, acho que o rapaz lá em Campo Grande, o pessoal não quis pagar, a mulher não tinha saído essa pombagira do corpo dela, então ninguém recebia, ninguém vinha embora. Acabou minha mãe ficando 4 meses lá e nós aqui em Prudente, eu, minha avó e minha tia. Aí o homem colocou nossas coisas tudo pra fora, na calçada, e nós fomos parar tudo no albergue, no Fundo Social ali de Prudente. Nós ficamos 3 dias lá. Depois o Fundo Social falou que não tinha como deixar mais, porque são 3 dias, tinha que procurar, a gente andou muito atrás de vereador. Sei que as coisas tudo na calçada, um dos meus tios mais espertão vendeu as coisas mais caras, que era uma televisão, um armário, um rádio, vendeu tudo. Minha mãe quando voltou de viagem não tinha mais nada. O pessoal do albergue também reclamava porque minha tia fazia xixi na cama, eu também, porque era pequena assim, né, eu sempre fui mijona. Mas minha tia já tinha 16 anos, fazia xixi na cama, então não tinha como ficar mais, pela higiene do lugar e o colchão, fazer mijado não poderia. Aí nós espalhamos. A vida não era... Minha mãe ainda não era alcoólatra, não bebia tanto, bebia os golinhos dela, mas não era aquela coisa profunda. E da gente, então não tinha água nem luz na casa onde a gente morava. Mas pra mim eu não ligava tanto pra isso, que eu era muito pequena. Aí aconteceu esse episódio que a gente foi parar no albergue, nós ia de manhã, durante o dia, andava muito a pé no sol quente atrás de vereador, atrás de prefeito. Só que minha tia era nova, eu era pequena e minha avó era de Santos, não entendia nada de Prudente. Os parentes nessa hora, né, fica meio assim distante. Aí minha mãe voltou de Campo Grande, nossa, trouxe muito presente, foi muito bom aquele dia que eu tava chorando muito sentada na área assim, de repente minha mãe parou de carro com meu tio, foi muito bom. Aí a vida começou a melhorar um pouquinho, né, que ela veio com dinheiro e tal, mas ela já veio grávida do meu irmão, nós foi crescendo, nós alugamos uma casa, saímos da casa do meu tio. Depois do primeiro ela engravidou de novo, do meu outro segundo irmão, Júlio César, né, depois eles começaram a beber, meu pai bebia muito nessas festinhas de espiritual, ele bebia muito, minha mãe também começou a aprender a beber a mais, né, de uma bebida para outra. Então a coisa já começou a ficar meio complicada. Então a gente morava numa casinha mais ou menos. Aí ela conseguiu um terreno nesse Jardim Eldorado. Conseguiu não, lá era um pedaço de terra onde todo mundo invadiu um seu terreno ali no... que era chamado até de Beco do Remendo. Aí em vez da vida melhorar, porque não ia pagar aluguel, casinha boa, vai morar numa casa própria, piorou. Porque ali, como era um pedaço tipo um pedacinho de favela, onde morava tudo quanto é pessoa, a bebedeira deles foi pior. A gente morava em um cômodo,
Morava eu, minha mãe engravidou de novo da minha irmã, que as coisas dela se acabou muito na mudança, não cabia dentro do cômodozinho, então se acabou lá fora. Era um armário sem vidro, o sofá assim, era só aquelas correias do sofá, tinha que colocar pano pra mim estar dormindo no sofá, porque era só a cama de casal que tinha. Um berço sem grade, que é onde dormia um dos meus irmãos, que era o Júnior. O César e a Aline dormia junto com a minha mãe e eu dormia no sofá na cozinha. Porque quem fez era tudo amigo de cachaça, então fez de qualquer jeito, só para beber de tarde, para comemorar depois, né? Então a casa ficou de qualquer jeito, então era chover, molhava tudo, escoradinha no pé de limão. Não tinha banheiro, sorte que tinha uma vizinha do lado que depois se tornou sogra da minha tia, que deixava a gente usar o banheiro da casa dela e o tanque da casa dela. Tinha arrumado um empreguinho, isso eu já estava com 12, 13 anos, arrumado um empreguinho, então eu estudava vespertino, que era das 4h40 às 8h20, chegava do serviço para ir para a escola, o irmão estava pra rua brincando, porque eram criança, né, tudo sujo, comia mais na casa dos outros, minha mãe estava bêbada, dormindo no chão da cozinha. Se olhava assim, que o resto de coisa que tinha tava tudo quebrado, que os dois bebiam e brigavam. Quantas vezes eu erguia, eu acordava de madrugada para pôr o peito da minha mãe na boca dela. Tinha que acordar de madrugada para colocar o peito da minha mãe na boca dela, porque minha mãe tava bêbada e não havia quem acordasse. Meu pai bêbado do outro lado. Eu me casei com 15 anos. A minha mãe já não queria muito quando no começo que eu namorava com ele, porque minha mãe conhecia a família dele. Alguns anos atrás, né? Sabia que era todo mundo alcoólatra, todo mundo meio desandado, então ela não queria. Mas ele era bom pra mim no começo, a gente era mil maravilhas. Também foi morar no cômodozinho no quintal do irmão dele. Ele arrancou até um outdoor que fala, essas placonas assim. Arrancou lá que estava caída, lá perto do jardim, lá no Jardim Balneário, para cobrir a nossa casa. O telhado era aquilo. Então quando chovia era aquele barulhão, né? Que era a Bianca dormia na banheira, nós dormíamos na cama de solteira. E era isso que a gente tinha. Mas o sonho era grande. Queria que ela crescesse logo para mim pôr na creche, para mim trabalhar, para ajudar ele, que ele trabalhava de arrancar grama naquela época. Porque era um sonho ter uma família, a gente ter aquilo que a gente não teve. Porque a família dele, quantas vezes a gente chorou junto de eu ver os irmãos dele, por ele ser filho de outro pai, chamar ele de macaco, de negro. A família do meu pai não cheguei a conhecer não, só da minha mãe, né? Porque o pai meu só fez e saiu da família. Era bastante pessoa, né? Tinha 16 pessoas. Entre só irmão, assim, né? Com o pai e com a mãe era 18. Aí os mais velhos, minha mãe tomava pinga, né? Meu padrasto também. Aí vieram parar agora por esses tempos. Tomava pinga e nessa meus irmãos foi tudo crescendo também, tudo tomando pinga, né? Tudo da gente tomando pinga. Aí a gente que é mais pequeno também sempre tinha problema de dor de dente e vinha com o negócio de pôr a pinga no dente para melhorar, né? Sim, sempre tinha discussão, sempre tinha briga. Eles viviam numa boa também, mas assim, de vez em quando tinha uma discussão. O pau torava, sempre assim, a minha mãe sempre teve vantagem por ele, né? Porque devido aos filhos, então ele ficava meio com medo, que ele era padrasto, então se ele batisse, os filhos entravam, né? O nós era, assim, tipo, ela fazia a obrigação de mãe dela, mandava para a escola, tudo certo, né? Tomava banho normal, mas ela tomava a pinga dela, mas sempre cuidava de casa, cuidava da gente normal. Batia e sempre batia, assim. Às vezes, quando, assim, sempre faltava um gás, essas coisas, então nós tínhamos que procurar lenha na rua, ou às vezes a gente não ia para a escola e ela chegava junto. A Rosa eu conheci ela aqui em Prudente. Na época eu tinha 15 e ela 13. Aí com pouco tempo ela ficou grávida e nós com 16 anos mais ou menos, eu já estava casado, ela com 14, nós já estava juntos. Se eu juntei com ela foi assim, para dar o melhor para ela, tá entendendo? Só que daí a gente vivia bem no começo, era tipo casemos na igreja, né? E era sempre alegre, assim, era um cômodo que a gente morava, mas era contente. Não podia trazer um amigo da escola na minha casa, porque eu não sabia o dia que minha mãe ia estar são, e o dia que ia estar chapada, que dia que eles iam estar brigando. É muito, vamos estudar na sua casa, não podia, então a gente queria fazer uma coisa diferente, né? Cada vez mais filhos, né? Quando uma estava com 11 meses, eu engravidei da segunda, a segunda com 2 anos, engravidou da terceira. Começava a brigar depois que bebia, né?
Por isso que a gente bebia e usava, fazia o uso da droga. Mas ele já brigou muitas vezes também de chegar e já pegar eu já bêbada. Às vezes ele chegava e eu já estava alcoolizada, então ele já chegava brigando. Mas era só de boca. Aí daqui a pouco que ele bebia, ele já descontava, né? Tudo. Ele tinha muito ciúme de mim também. Talvez porque ele presenciou na casa dele muita traição. A família dele é muito grande, muito complicada. Então acho que ele viu muita coisa assim dentro da casa dele. Ele tinha medo de perder a família, sabe? Ele saiu, a gente já tinha construído uma vida junto e depois conheceu a droga e veio a violência. Então ele tinha medo, acho que de acontecer, caiu numa traição, alguma coisa, e ver a família destruída. Conhecendo outras coisas, aí comecei a tomar uma cerveja, né? Aí até então a gente tomava todo final de semana e só para alegrar a gente, tá? A gente se alegrar, uma alegria boba. Aí até que chegamos num ponto que dá pinga. Como já tomava quando era pequeno, quando era grande fomos tomando. A violência dentro de casa foi através do crack. Bom, eu comecei de curioso, né? Porque tinha um rapaz lá do lado de casa que ele vendia o crack. Então sempre ele ia de manhã cedo em casa, ia eu ir trabalhar, aí ponhavam lá para mim experimentar, né? Comecei a experimentar numa caixinha de fósforo, enquanto ele fumava o mesclado. Aí eu já ficava daquele jeito, meio doidão, né? Atrapalhado. Aí dali mesmo já perdi até a coragem de trabalhar e ficava ali, só querendo. Vou falar para você, quando eu comecei a usar, a minha mente ficava tão atrapalhada que eu não ligava para isso aí. Não ligava para nada, de controle, nada. Tipo assim, eu queria usar só lembrava de usar só. O que aconteceu foi quando eu comecei a usar muito e tomar muita pinga, aí eu ficava louco, transformado dentro de casa. Aí eu começava a judiar dela, né? Que eu via, representava que eu via ela mexendo a mão para outra pessoa, eu estava tão louco que para mim tinha gente debaixo da cama, tinha gente atrás da porta, aí eu catava ela e começava a bater. Batia bastante nela. Nunca achei nada, é só assim, ilusão. Tipo, eu usava, ficava louco, ficava procurando. Aí daqui 5, 10 minutos passava a loucura, aí eu ia ver, não tinha nada. Caramba, que isso, hein? Aí usava de novo, aí era do mesmo jeito de novo. Isso era uma loucura imensa. No dia seguinte, tinha vezes que ele nem lembrava que tinha me batido. Muitas vezes eu estava dormindo virada de um lado, toda estourada, ele do outro. Aí ele falava, nega, levanta, arruma uma marmita lá para me trabalhar. Quando eu virava assim, que ele via meu rosto desse tamanho, que o meu olho nem abria e eu não conseguia nem se mexer, ele falava, minha Nossa Senhora, eu te bati de novo. Ai meu Deus, o que eu fiz? E perdão, desculpa, já perdeu muito emprego bom dele ter que ficar em casa comigo e eu não vou, porque aí ele ficava aqui, briga nossa, era feia demais, não era tapinha não, era com faca, era com garfo, era com tudo que tinha direito. Muitas vezes ele tinha que me dar banho, vestir roupa, porque eu não aguentava nem respirar, com as costelas toda machucada. A gente chorava muito junto. Eu se lamentava baixo em pensamento. Eu nunca fui de ficar, ai meu Deus, assim, comentando com ele. Eu sofria sozinha, ele não, ele já, meu Deus, se batia, dava tapa no rosto, o que nós está fazendo? Só que nós não tinha força, não conseguia sair daqui. Você pensa hoje, eu não quero mais, não vou usar mais, ele cansou de falar isso pra mim, não vou usar mais droga, não, vamos parar nós dois. Mas tem que parar de beber, meu, era desse jeito, né? Não, pegar o dinheiro amanhã, vou fazer compra assim, mas era receber no outro dia, não, só uma cervejinha. Já comprou uma comida dentro de casa, a cervejinha, daqui a pouco. Quando ele não queria comprar pinga, eu mesmo falava, compra só uma meiota pra gente beber. Tanto que eu fui me internar, eu fui chapada, eu tinha tomado quase um corote de pinga. Então no álcool eu não agredi ela. No álcool nós dois ficávamos tomando, assim, tipo, ou às vezes quando eu chegava do serviço, eu falava, hoje eu não vou beber. Aí ela pedia pra mim assim, não, vamos comprar uma meiota só, tá bom. Aí eu pegava e já guardava isso na minha cabeça, tá entendendo? Aí eu começava a beber, aí daqui um pouco eu já partia pra pedra. Aí o que acontecia? Eu já descontava nela, porque ela que chegou em mim pra me beber a meiota, que foi através que me levou a droga. Foi os cortes que eu fazia nela, foi a furada que eu dava na barriga dela, e ela caía no chão sangrando. Aí de repente eu já sarava e ia adular ela, e arrependido totalmente, porque estava saindo sangue, e ela lá com aquele sangue saindo, eu não sabia o que fazia, catava pó de café, ponhava na ferida, tá entendendo? Era bem feio mesmo. Um dia que eu furei ela,
que eu estava sentado assim que eu tinha comprado uma garrafa de pinga e tinha descido lá embaixo, buscado 2 papéis de crack. Aí eu pus um prato no chão, despejei o papel dentro, os 2 papelotes, e estava tomando a pinga. Aí eu dei um copo de pinga para ela e ela tomou. Aí eu dei um trago, ela falou, dá um gole de pinga, e eu falei para ela não beber. Aí ela bebeu, foi quando eu quebrei o copo no rosto dela. Aí foi onde que surgiu o corte na orelha dela e um corte profundo aqui. Aí eu batia demais na minha mulher, que cortei a orelha dela, né? Cortei o rosto dela com a faca. O rosto dela é sempre inchado, caroço na testa, cabeça rachada. Aí isso daí pra mim sempre pesava, tá entendendo? Aí eu pedia pra Deus, falava, meu Deus, eu não nasci usando isso. Por favor, me tira dessa. Né? Sempre eu usava, mas pedia, tá entendendo? Aí até que um dia o juiz resolveu tomar minhas filhas, porque eu não dava conta de cuidar da minha família. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi isso aí. Foi o juiz ter me encaminhado para uma casa de internação. Na verdade mesmo eu tinha assim, medo da sociedade, então eu bebia para me encorajar, para mim poder entrar no meio do pessoal. Só que daí era uma alegria, assim, uma emoção que eu vivia sem sentido, porque dali já vinha vontade de eu usar o crack. Aí o uso do crack sempre judiava delas. Eu fico triste quando eu olho no espelho, que eu vejo meu rosto ainda muito marcado. Tem várias bem doloridas ainda. Então eu vejo essas marcas no meu rosto, eu vejo minha orelha assim, de pendurada, sabe? E não tem, por mais que você ajeita o cabelo, ajeita uma maquiagem, tudo, nada esconde, né? Principalmente a orelha aqui, que ficou horrível, que esse chocalho aqui que virou agora. Então, tem o braço aqui, tomei. Uma vez foi uma mordida imensa que ele deu aqui, que isso aqui demorou mais de mês para sarar, que foi uma das prisões dele. Porque no caso do Roberto, ele não tinha consciência, assim, de que ele era agressor. Ele foi preso, foi punido pelas agressões, mas ele não teve oportunidade de rever o papel dele, enquanto pai, enquanto marido, até para ele perceber que ele podia resolver as questões dele, as dificuldades dele em relação à família, sem usar a violência. Sozinho não conseguiria fazer? Não consegue. Eu acho que não consegue, né? Porque a gente também está numa sociedade em que o agressor, ele geralmente é muito culpabilizado. Então, ele não é acolhido, não é dada a oportunidade dele de ser acolhido e de falar sobre as questões dele. Porque ele não tinha compreensão dele enquanto agressor. Ele foi preso, mas isso não foi trabalhado com ele. Ele foi punido pelas agressões, mas ele não teve a oportunidade de olhar para ele e falar, eu tenho que mudar o meu comportamento. Aí a primeira vez eu fui preso, né, foi a primeira agressão que eu dei nela, que estreou a lei no estado inteiro, né. Tipo assim, a lei inaugurou num dia, né, aí no outro eu bati nela, de manhã cedo ela estava com o rosto inchado, aí a minha filha pegou como eu amanheci bater nela, pulou a janela e foi lá e chamou a polícia, né. Aí eles me deram flagrante e me pegaram, meio drogado ainda lá. Eu fiquei 21 dias só. Eu era primário e como a Rosa também ela me conhecia, eu do jeito que eu sou hoje, ela pegou e ia lá e tirava a queixa. Tipo assim, quando eu estava lá dentro eu pensava que mudava, porque me dá, tipo, de eu ver do jeito que era lá, eu pensava assim, vou mudar de vida, vou sair lá fora, não vou usar mais nada, não quero saber de mais nada. Só que eu saía, falava isso aí tudo, aí eu já saía de lá bebendo, já que no meio da cidade que eu vinha andando, já vinha bebendo, que era para me dar coragem de fazer as coisas. Para viver, para qualquer coisa, eu precisava beber. Olha, eu acredito que o agressor, ele tem que ser punido porque ele cometeu um crime, ele fez uma agressão. Mas se não tiver um trabalho onde ele possa discutir, onde ele possa refletir sobre essa situação, ele não vai conseguir romper. Porque o Roberto é um exemplo disso. Ele foi preso 3 vezes e as agressões continuavam. Somente quando ele foi acompanhado de perto, onde foi direcionado, onde foi feita uma reflexão com ele, é que ele conseguiu perceber que com violência não se resolve conflito. Eu era bem mais fraca, tanto que 3 vezes estiveram aqui para me internar, a Alcina veio, 2 vezes, eu tinha, por causa de R$10 que eu estava no bolso, eu não fui me internar. Então eles sabiam que estava ruim, só que eles achavam que eles podiam dar conta sozinhos.
A coisa foi ficando grave, e a partir do momento que os filhos saíram da família, aí eles se obrigaram a olhar essa coisa de frente mesmo. Essa dificuldade que eles tinham de lidar com a droga, com a violência, né, de frente. Eu não me via uma mulher sóbria, eu não me via vivendo sem meu álcool, sem nada. Eu sabia que de tardezinha é aquela coisa que o usuário é assim, de dia até passa, mas vai dando 6 horas da tarde, não tem graça nada se não tiver aqui, não tem graça televisão, não tem graça fazer comida. Eu ia contente pro fogão fazer alguma comida se eu soubesse que eu tinha uma meiota do meu lado para me beber e que ia ter R$5 para me pegar um negócio depois. Senão eu não tinha graça de levantar da cama nem para fazer isso. E a vontade de superar era durante o dia? Durante o dia, quando acaba seu dinheiro, durante o dia ou de madrugada, quando acabava tudo o dinheiro, que você olhava para trás, o estrago que você fez, quando eu via que eu já tinha vendido tudo a roupa das crianças, que na hora eu não pensava, às vezes é coisa que elas tinham comprado, ou que minha cunhada ganhava de emprego, de serviço e tal, e fazia uma sacolada e trazia, que as meninas ficavam contentes, com calçado bom, com roupa boa. Não, isso eu não vou mexer. Depois que acabava o meu dinheiro, eu vou pegar, só vou empenhorar que amanhã eu pago e pego e devolvo para as crianças. Mas não era, a pessoa que ia comprar falava, não, empenhorado eu não quero, eu quero se você for vender. Você vai vender essa sandália, você quer quanto? Eu quero 10, não, 10 eu não dou, eu dou 5 ainda com a roupa junto. Não, então vai. E vendi, depois que eu deitava, eu falava, meu Deus, que acabava o efeito, acabava o dinheiro, o que eu vou falar para as crianças? Aí tipo assim, na casa da minha mãe faltava o gás, né? E tipo, eu no uso da droga, tava deixando faltar gás, tava deixando faltar comida, porque eu pegava e vendia, né? Aí tava já começando a bater nos meus filhos. De trabalhar eu não tinha coragem não, mas tipo, papai pra cidade pedir assim as coisas na igreja, eu ia, tá entendendo? Só que daí eu pedia, aí de noite eu já trocava no crack, já começava a vender. Aí os moleques viam assim, né, o alimento chegando, falavam, tá bonito, né? Mas só que depois eu começava a vender e no outro dia eles viam assim, ficava triste com a gente, tá entendendo? Aí reclamava que faltava sempre as coisas para eles, às vezes pediam um Danone, eu não tinha em casa, banana, pedia. Às vezes pedia uma mistura, eu não tinha, eu só vivia pedindo retalho nos açougues, gordurinha, essas coisas. Era diferente, era raro meus filhos comer um pedacinho de carne. A polícia era direto, né? Direto estava aqui, eu já conhecia todos os PM militares que vinham aqui, eu já conhecia tudo, assim. Eles sempre, onde eu pedia para eles me levar, eles levavam. Às vezes eu falava, se vocês vão embora, eles vão me bater de novo, então me leva para casa da minha irmã. Eles levavam, pediam eu chegar lá 1h da manhã com todas as crianças na delegacia. E eles perguntavam se a gente já tinha jantado, ou se as crianças estavam com fome. Teve uma vez que eles compraram refrigerante, lanche lá para as crianças, lá na delegacia mesmo. Arrumou uma coberta para eles se enrolar. A investigadora vinha me buscar para me fazer corpo de delito todas as vezes. Teve uma vez, antes de eu me internar, que a delegada teve aqui, não sei qual delas, que eu não, sempre estava de ressaca, então não me lembrava bem. Mas eu de ressaca e sempre machucada, eu ficava trancada dentro de casa, porque eu tinha vergonha de sair pra fora. Vergonha das pessoas, não queria que ninguém me visse daquele jeito. E aquele dia, justo aquele dia, ela bateu e eu abri. Achei que fosse algum vizinho e abri a porta. E aí ela me viu com a cara desse tamanho, o olho nem abria, a boca inchada, tudo virado pra fora, e ela ficou abismada, queria me levar, eu não fui. Aí ela falou, eu falei, não, que eu vou me internar, né? Ela perguntou o dia que eu ia me internar, se eu não fosse me internar, ela falou, se você não fosse internar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ou a gente prende ele, ou a gente vai procurar um lugar pra você estar se escondendo, né? Pra abrigar, porque eu não tinha condição de me cuidar. Política social não é só o dinheiro, ela é o acompanhamento, é acesso aos serviços, né? É tudo isso. Educação, saúde, né? É tudo isso, é ela ter o acesso. É o resgate do indivíduo e da cidadania dela. O juiz nos entregou e nós entregamos para os pais, essas crianças, numa situação bem diferente. Isso, eu falo que esse caso, nós aprendemos o caminho do trabalho em rede, né? Eu acho que o trabalho em rede, ele depende muito de quem está envolvido no trabalho. Os profissionais que estavam envolvidos confiavam muito nos outros. Então depende muito de quem está envolvido. Lógico que tem muita coisa para melhorar, sim. Cada um fez a sua parte, mas eu acho que assim, precisa melhorar muito, principalmente na esfera pública, né? Porque os maiores enroscos que a gente encontrou foi realmente na esfera pública.
O trabalho em rede aí, ele foi valorizado pela presença construtiva que os profissionais tiveram no acompanhamento dessa família. Essa presença construtiva significou estar o tempo todo com essa família, né? Fazer a diferença, conseguir construir com essa família um projeto, uma perspectiva diferente de mundo. E eles só conseguiram isso com esse compromisso, com essa abertura que todos demonstraram durante o acompanhamento do caso. E o mais importante é que tudo isso foi discutido junto com a família, né? Junto com a Rose, junto com o Roberto. E isso faz a diferença no acompanhamento desse tipo de caso. Juntando essa disponibilidade interna, mais uma base conceitual sólida, articulada, que permita a esse profissional entender que o trabalho dele não é apenas adaptar essa família àquilo que está posto aí, mas sim fazer com que ela tenha a crítica, que se enxergue dentro desse mundo e possibilidade de transformá-lo, é a grande perspectiva do trabalho social. Pra mim, não ia mudar nada. Eu mesma achava que eu não ia conseguir sair dessa. Vocês não têm ideia de como eu era, assim. Já tremia muito, eu já estava inchando o rosto devido à bebida, era muito corote. A gente, no começo, bebia a oncinha, que era mais cara. Depois era muito corote, então eu não achava que eu ia conseguir sair dessa. A dependência era muito grande. Aquele dia eu estava com algumas dorzinhas, mas enquanto eu só pensava assim, não, a dor vai passar, como eu estava de 7 meses, a dor vai passar, amanhã eu vou na correria, porque isso aí eu acho que é falta de tomar uma, eu pensava. Eu não tinha conseguido tomar nada aquele dia, eu achava que a dor devido àquilo. Eu falei, amanhã, se Deus quiser, amanhã eu tenho dinheiro, amanhã eu bebo, amanhã eu fumo, eu pensava comigo. E a dor foi apertando, eu não fui pro hospital, o cabelo acabou nascendo em casa. Com 3 meses, a menina estava com 2,6 kg ainda. Porque eu andava muito pra cima e pra baixo com ela chapada no colo, onde eu ia buscar bagulho tarde da noite, meia-noite, eu levava, muitas vezes eu deixava, quando eu chegava, uma delas estava com uma chuquinha de leite tentando dar pra menina, e todo mundo falando, essa menina não engorda. Então fomos pro hospital estadual, ela ficou internada, então de lá ela foi primeiro. O meu primeiro contato com a Rose, quando eu tive que cumprir uma determinação judicial do acolhimento da criança mais nova dela, que naquela ocasião ela estava internada no hospital estadual, a receber hospitalar, ela precisava ser encaminhada para o abrigo. A criança tinha sido hospitalizada por conta de uma desnutrição grave, né, e pneumonia. Se suspeitava por negligência da própria família. Tinha medo, eu tinha medo naquela época, mas acho que eu tinha medo de viver a vida lúcido, porque eu não conseguia se viver igual eu estou vivendo hoje. Era esquisito pra caramba, porque eu não conseguia me ver igual eu estou vendo hoje. Me dava vontade de eu beber. Não conseguia, me dava medo de sair, essas coisas, era diferente. Acho que faltou eu ter escutado mais minha mãe e ter seguido mais o caminho da escola. Porque era uma coisa que eu enganava muito ela. Ela mandava sempre eu para a escola. Aí eu, às vezes, com vergonha, porque a camisa era curta, eu ia com o saquinho de arroz, com os cadernos dentro. Aí eu ficava de longe, só olhando o professor chegava, e eu pegava e ia embora, falava que o professor não chegou. Eu não escutava minha mãe. Ser pobre, e de principalmente andar mal vestido. Foi meus filhos e a vontade da Rose também, né, dela parar, né, porque através do juiz recolher meus filhos, a Rose logo quis se internar, né, ela falou para mim mudar de vida, então a gente tem que se internar. A parte mais difícil de mudar, falar para você, tipo assim, para mim não teve parte difícil de mudar, porque graças a Deus, hoje eu olhando a pessoa que eu sou hoje, olhando lá atrás, então para mim o que eu deixei para trás, graças a Deus, não teve assim dificuldade de largar da droga. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu chorava mais no início, que eu não entendia. Eu acho que era por egoísmo meu mesmo. Eu acho que eu tinha medo deles gostar mais de lá, das outras pessoas, do que da gente, do que da própria casa, porque a casa era um lixo. Se comprava uma pecinha de roupa da mais barata para eles, de dia, de noite eu vendia. Eu sabia que lá eles estavam felizes. Acho que o meu medo era esse, deles não querer voltar. Então ela tinha que mandar pro pai e pra mãe. Ela colocou o nome da mulher do lar junto. Eu amo você, Alcina, amo você, pai, amo você, mãe. Eu falei,
mas pronto, está errado. Ela entrou nesse lá agora e agora já está amando essa mulher, então é isso que eu tinha medo, de perder, de ver que eles podiam viver sem nós, de ver que lá era melhor, que lá eles tinham comida no horário certo, almoço e janta, e banho quente, que a gente não tinha água aqui e nem luz, a luz era um gato há 3 anos, a água a gente que não estava com 4 anos sem água também, só vivendo de gato na água. Quando a Sabesp pegava, a gente pegava ali na casa da sopa, na torneira tinha lá de fora. Depois de um tempo que eles desconfiaram, fecharam a torneira, a gente passou para a Sabesp numa torneira que tinha lá, vivia assim, catando aqui, catando ali, catando ali. Então era banho só à noite, a lavar tudo na bacia, banho de balde. Eu particularmente, eu percebia o amor entre ela e os filhos, mas a princípio eu achava que não existia amor entre o casal, porque eles tinham uma história de violência muito forte, de violência física mesmo, coisa que não acontecia em relação aos filhos. Eles presenciavam a violência, mas eles, assim, não sofriam a violência física como existia no casal. Então, quando eu olhei a primeira vez, a minha primeira impressão foi assim: esse casal não vai dar certo junto. Por conta de toda a história, estaria melhor separado. Quando você teve a opinião? Quando eu comecei a conviver com o casal, porque as crianças abrigaram, eles começaram a vir visitar, pouco, né? Porque logo depois eles internaram, né? Cada um foi para um lugar, né? E a gente começou a levar os filhos para ver num lugar, depois no outro lugar, né? Onde estava o pai e a mãe. E aí, através da fala dos dois, né? E do contato que eles passaram a ter via carta, né? Eu percebi o amor que havia ali do casal, apesar da violência. Então tinha 2 cômodos e o Fundo Social tinha feito mais um, só que não tinha terminado porque a gente tinha vendido material. Tinha vendido a telha, o cimento de fazer o piso, as pedras, as areias, o tijolo. Terminou de pôr as telhas, que faltava no outro cômodo, que ia ser meu quarto. Fez o piso, chapiscou, né, por dentro e por fora, porque estava feio. Fez uma calçadinha em volta. Isso foi o Fundo Social que fez. E pagaram a luz, né? Elas compraram o tijolo, ganharam uma teia de doação, a prefeitura cedeu os pedreiros, terminaram a cozinha. Entrou a Fundação Gabriel de Campos, entrou em ação e por ela estar frequentando a computação e era do Lar dos Meninos, então eles acho que se interessou pela história. Elô veio fazer uma visita aqui em casa e a gente teve a bênção, a sorte de que o pessoal gostou e eles reformaram a casa toda, assim. Tem 3 quartos, a sala, a cozinha e o banheiro. Tá satisfeita? Tô muito feliz. Desde quando começou a reformar assim, a gente tinha vezes ficava horas olhando por dentro, por fora. Pedreira, eu ficava o dia inteiro olhando o trabalho dele. Então, eu queria isso pra eles, queria que elas pudessem receber as amigas dela em casa sem estar com vergonha, porque o jeito que era antes era vergonhoso, não tinha como receber as pessoas. É incrível, mas assim, quando eu saí, no dia que eu sabia que eu tinha que ir embora, eu chorei tanto lá. Uma de felicidade que eu ia vir embora, mas eu tinha me apegado muito a um lugar, aprendi muito ali dentro. Eu sentia que eu tinha mudado, mas por causa daquele lugar. Dividida assim, mas estava muito feliz de vir embora, sabe? A gente passou com a Assistência Social de Perua, fomos buscar o Roberto, que chegou ali na viagem da prévia, ela veio falar sobre as crianças que iam ser desabrigadas. Eu chorava, o Roberto chorava, quando ela disse, porque eu achava que o juiz ia ficar uns 6 meses mais ou menos assistindo a gente, para ver como a gente se saía para depois entregar. Deus enviou devagar, ele foi encaixando, né, muitos anos na minha vida. Assim, eu não sei o que seria de mim se a Mazé não tivesse indicado a Sandra Ducran e ela não tivesse tido tanta paciência comigo como ela teve, ela e a Giana, porque eu era o duro de roer. Eu escutava o que elas falavam, nunca fui de estar retrucando, o conselho que elas me davam. Ela começou a trabalhar comigo, foi antes de eu perder as crianças pro lar. O Renan tá com 1 ano e 8 meses. É teu filho? Ao ter um neto de 6, 7 meses. Tipo assim, a menina também é da Beatriz. Eu tenho outra neta que é uma menina, ela tá com 4 meses. Tá espertinho, bonitinho, rapaz. Aquilo lá é uma glória pra mim, porque o moleque, eu chego do serviço, fica se jogando pra mim, que é o filho da Bianca que vive lá com nós.
Aí ele pensa que eu sou o pai dele, então é gostoso. É uma emoção muito boa, viu? Hoje eu tô. Hoje, graças a Deus, eu tô sendo um pai diferente. Eu tô sendo uma pessoa que antes de eu conhecer o crack, eu sonhava de ser, então eu tô continuando meus passos. Todo mundo é apaixonado por ele, né? Esse veio assim, para somar com a família, a vitória da gente. Ele é muito amado, muito paparicado. A família cresceu mais, isso é importante, né? Cresceu mais um filho, 6 netos. E o que mudou que a gente, acho que no amor, a gente tá cada dia mais unido. A gente se ama muito, cada um tem suas diferenças, cada um tem seu jeitinho, mas na parte de humana, na parte de empatia, a gente fala a mesma língua. Mudou. Ele fala que me ama todo dia, você acredita? Você acredita que ainda ele fala que me ama todo dia? E a gente tá aí, pra honra e glória, vamos ver. Eu acho que a gente vai ficar até envelhecer junto. Olha, a gente tem muitos sonhos, sabe? Sei que a vida, hoje em dia é difícil muito estar realizando algumas coisas. Mas cada um tem seu sonho, acho que as coisas estão entrando muito no eixo, eles estão crescendo. Igual essa semana meu filho arrumou um trabalho, estou muito feliz, minha filha, a outra está grávida. Então a educação, eu tenho muito orgulho da educação deles, assim, eu não consegui uma faculdade, eu não consegui estudá-los ainda, mas eles são jovens, eles podem correr atrás. Mas em questão de educação, de humanidade, eles são maravilhosos. Isso não há dinheiro que pague. Então, hoje a vida do que eu vivi antes, há 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Que graças a Deus, tipo, eu sei o que é amar uma pessoa, né? Porque antigamente eu não amava ninguém, nem a mim mesmo. Então eu não vivia. Aí hoje, graças a Deus, eu tenho meu amor que é a mim próprio. Aí eu amo minha esposa, meus filhos. Consegui, graças a Deus, dar a volta por cima e tá vendo hoje os frutos que um dia eu pensei até em perder, né, que é meus filhos. Mas graças a Deus estamos caminhando para melhor. Com nós aqui é 10. Tem 10, E aí 10. são filhos e netos? É filhos e tem a irmã da Rose e a minha sobrinha que é filha dela. Ela mora com a gente. Aí você fala de voltar, essas coisas? Não, graças a Deus não. Não tem medo não. Não tem, porque hoje a escolha da gente foi feita. Então, é igual a Rose falou, tem várias pessoas que acreditou na gente, né? E a gente não quer decepcionar essas pessoas, nem decepcionar nós mesmos e nossos filhos, né? Porque hoje até nossos filhos acreditam na gente, não jamais quer ver com alguma coisa na boca e aí vamos seguir em frente. Vida nova, né? Eu acho que eu sirvo de exemplo para elas todo dia. De além da fala, é muito importante a gente passar para ela como identificar um agressor. Começa no namoro, no relacionamento, negócio de mandar não sei pra onde e depois pedir desculpa, não existe isso, né? Que mulher tem que ter respeito. Então é ali que já começa a identificar algumas falas. Fala, esse negócio de faz e pede desculpa que eu te amo, acabou. Então eu já começo passando pra elas o exemplo de viver todos os dias. Eu acho que elas já estão bem, elas já sabem. As meninas em casa elas comandam bem. Eu lembro de eu abrir os pacotes para apanhar nos potes, o pacote de arroz. Só que mesmo assim, às vezes ela ainda tirava do pote de arroz, abria o arroz, mas jogava o saquinho fora. Aí voltava o arroz para dentro do saquinho de novo e vendia assim mesmo, aberto. Eu lembro de abrir para deixar aberto para não vender, sabe? Era muito ruim, assim. Eu não lembro muito de ter muito sentimento, assim, de pensar muito, sabe? Pensava mais nos meus irmãos, na situação toda que eu via. Eu acho que eu lembro de quase tudo, não consigo esquecer, sabe? Eu lembro do Rian, um dia que ele me pediu comida e não tinha, e ele era muito pequeno. Aí eu lembro disso, isso eu acho que foi o que mais me marcou. Dele me pedindo comida
Nunca faltou comida assim pra gente comer no dia. Não tinha no armário, mas no dia tinha. E dele pedindo pra mim e tava gelada no fogão e eu não quis esquentar por causa da situação que tava, sabe? Então isso foi uma parte que me marcou muito, dele me pedindo comida e eu não dar e não ter assim a situação, o jeito que tava aqui na sala, meus pais usando droga e o fogão tava ali e eu vendo isso, eu tava acho que com a Raíssa no colo ainda, ela era bem novinha, para dar mamar para ela no copinho, isso eu não esqueço. Eu acho que não tem palavra para definir o sentimento de alegria que eu senti de ver meus pais restaurados, né? Minha mãe ainda que ficou mais tempo para esperar meu pai e ele foi também. Graças a Deus eu acho que não tem palavra para definir esse sentimento. Eu acho que eu continuo com as responsabilidades, com algumas responsabilidades, né? Assim, o amor é o mesmo por todo mundo. Sempre amei meus pais, meus irmãos do mesmo jeito que eu amo hoje. Nunca na minha cabeça passou eu entrar em outra vida naquela época de eu abandonar tudo, sabe? Eu acho que o amor, o sentimento pela minha família é o mesmo. A gente é mais unido hoje, né? Eu, minhas irmãs, nós todos somos mais unidos. E eu acho que eu continuo com as minhas responsabilidades, continuo aí, vivendo. Hoje eles são outras pessoas, 100%. Minha mãe, antigamente, a gente não tinha muita intimidade de abraçar e beijar. Hoje a gente já tem mais. 100% eles mudaram. Então a gente gosta disso, sabe? E a gente não cresceu com isso. Então hoje a gente tenta recuperar esse tempo, esse amor, esse abraço, carinho. A gente sempre procura estar todo mundo junto, todo final de semana, né? O futuro eu só quero ser feliz, ter muita saúde, cuidar deles, formar pessoas melhores pro mundo, sabe? Devolver para Deus amanhã depois, lapidar das joias que ele me deu. Eu não sei onde eu deixei, ou se alguém veio roubar aquele sonho que sonhei. Já não sei onde andará. Prefiro nem dormir, me esquecer de sonhar. Eu quero muito, quero agora, sem demora, o meu desejo. Ninguém vai roubar. Não sou escravo de sonho, não caio nessa armadilha. O meu caminho é o que faço, sou eu que traço essa trilha. Minha esperança eu invento e sigo no movimento. Não tem parada, pra mim não tem lamento. É bom ficar ligado, a vida é tudo ou nada e não tem talvez. Vai pedalando a sua lucidez, vai nessa levada, não vai ter uma outra vez. Ninguém vai me dizer como devo me virar. Eu quero muito, quero agora, sem demora, o meu desejo. Ninguém vai roubar. Tô no meio da rua, tô querendo viver, tô querendo essa lua, tô querendo você. Tô no meio da rua, tô querendo viver, tô querendo essa lua, tô querendo você. Eu não sei
ou se alguém veio roubar aquele sonho que sonhei, já não sei onde andará. Ninguém vai me dizer como devo me virar. Eu quero muito, quero agora, sem demora, o meu desejo. Ninguém vai roubar. Tô no meio da rua, tô querendo viver, tô querendo essa lua, tô querendo você. Tô no meio da rua, tô querendo viver, tô querendo essa lua, tô querendo